Olá, eu sou a Luana Harumi, bem-vindo de volta ao meu canal e se você é novo por aqui, muito prazer. Essa semana, no dia 9 de agosto de 2022, a Jennette McCurdy, ex-atriz mirim, lançou um livro de memórias que tem chamado muita atenção. Se você tem mais ou menos a minha idade ali, Millennial mais novo ou Gen Z mais velho, muito provavelmente deve se lembrar dela como a Sam de iCarly, a série adolescente ali da Nickelodeon, que passou entre 2007 e 2012. Eu adorava iCarly, sempre assistia, Esses tempos, inclusive, peguei uns episódios pra assistir ali pela nostalgia. Então eu fiquei muito intrigada quando eu fiquei sabendo desse livro, Inclusive passei ele na frente de dois outros livros que eu estava lendo. E lendo esse livro, eu comecei a pensar em outras duas leituras que eu tinha feito recentemente, que também eram biografias ali, especialmente Crying in H Mart, da Michelle Zauner, e Em Busca de Mim, da Viola Davis. Então eu decidi compartilhar esses pensamentos aqui com vocês hoje, mas antes de entrar no assunto, aqueles recadinhos de sempre, Se você é novo por aqui, eu já deixo o convite para você se inscrever aqui no meu canal, tô sempre falando sobre cultura pop, comportamento, livros e internet. E se você já é inscrito, muito obrigada, não esquece de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. O livro da Jennette McCurdy já chama muita atenção só pela capa, O título é I'm Glad My Mom Died, ou em português, Estou Feliz, Estou Contente que Minha Mãe Morreu. E esse título aparece logo acima de uma foto dela, dando um meio sorriso ali, segurando uma urna cor-de-rosa com confete. Sim, chocante, mas a própria autora diz que ela conquistou o direito de usar esse título e usar esses elementos, e ao longo do livro a gente vai entendendo o porquê. A Jennette McCurdy é uma ex-atriz mirim, então desde criancinha, desde ali os 6 anos de idade, ela já estava fazendo audições, conseguindo alguns papéis, até que apareceu iCarly, que basicamente catapultou ela para o estrelato adolescente. Para se ter uma ideia, lá em 2009, já na segunda temporada, iCarly ultrapassou Hannah Montana, sim, Hannah Montana, com a Miley Cyrus, que esgotava ingresso para show e tudo mais, como a série número 1 entre crianças e adolescentes, com uma média ali de 5,6 milhões de espectadores nos Estados Unidos, para cada episódio. E vale lembrar que era uma época pré-streaming, A Jennette podia com segurança se considerar uma estrela, atingiu sucesso ali e realizou o sonho da mãe dela. Sim, da mãe dela, porque uma coisa que a Jennette conta nesse livro é que ela, na verdade, nunca quis ser atriz, ela sempre detestou todo o processo de fazer audições, de aulas de atuação, aulas de dança, etc, Na verdade, foi a mãe dela que forçou ela a fazer essas coisas e a seguir a carreira. E ela diz que ela se sentia muito ridícula, inclusive, nesses espaços. Mas a mãe dela sempre incentivou ela a seguir essa carreira de atriz, forçou ela a seguir essa carreira de atriz, basicamente porque era um sonho próprio dela que ela não pôde ir atrás. A Jennette tinha uma relação muito próxima com a Deborah, a mãe dela, mas que não era necessariamente muito saudável, Muito pelo contrário. A Deborah tinha passado por um câncer de mama quando a Jennette tinha só 2 anos. Ela se recuperou e tudo mais, a Jennette seguiu a carreira dela, mas o câncer voltou e ela acabou falecendo quando a atriz tinha 21 anos. Estava ali no ápice da fama dela, estava ali fazendo spin-off da Sam, com a Ariana Grande e tudo mais. E a Jennette diz que ao mesmo tempo em que ela se sentiu completamente perdida com a morte da mãe dela, foi a partir daí que ela começou a se curar e a se entender melhor, entender as coisas pelas quais ela passava. A família dela é mormon, Então eles seguiam ali umas tradições que nem sempre a Jennette se identificava ou entendia, mas ainda assim ela diz que o momento favorito da semana dela, quando ela era criança, era ir pro culto de 3 horas, passar 3 horas na igreja, porque pelo menos esse era um momento que ela ficava longe de casa, ela se sentia livre ali, porque a casa dela era o lugar que ela mais detestava estar, Olha só que saudável. E a mãe dela tinha umas ideias meio não convencionais, assim, para não dizer totalmente malucas. Ela colocava uma pressão enorme na Jennette, que acabou aprendendo ali a se desdobrar, ali, a se contorcer para atender e satisfazer as vontades da mãe, as expectativas da mãe. Em vários momentos do livro ela diz que ela queria ter feito alguma coisa, ou queria ter dito alguma coisa, mas ela escolheu dizer e fazer outra, porque a mãe dela ficaria feliz, e se a mãe dela estava feliz, ela estava feliz também.
E ela expõe no livro como a mãe dela era manipuladora, tinha umas obsessões, assim, né? Controlava a aparência dela, o jeito dela se vestir, a vida social dela, o corpo dela de uma maneira totalmente bizarra. E tudo isso até o final da adolescência da Jeanette e começo ali da fase adulta, né? Tanto que ela não entendia muitas das mudanças que o corpo dela passou ali enquanto ela crescia. A Jeanette acabou desenvolvendo transtornos alimentares por conta da forma como a mãe dela era obcecada com essa ideia de beleza, né? E com que ela fosse bonita. Controlava, como eu disse, a vida social dela e inclusive usava uma linguagem totalmente cruel com a própria filha. Por exemplo, quando a Jeanette já tinha ali os 20 anos de idade e estava ali de férias com um namorado que a mãe dela não sabia, né? Porque se a mãe dela soubesse, a mãe dela ia ficar completamente ensandecida, né? Mas a mãe dela acabou descobrindo por causa de fotos de paparazzi e quando ela descobriu, ela mandou um e-mail para Jeanette xingando ela de várias formas. Era totalmente abusiva. A Jeanette resumiu: ela era uma narcisista. Minha mãe abusou de mim emocional, mental e fisicamente de maneiras que irão me impactar para sempre. Então toda a temática que inspirou esse livro ali, né, a relação entre as duas, tudo isso era muito pesado. Mas a Jeanette conta tudo isso de uma forma muito cativante, né, usando um humor ácido ali para lembrar e contar e compartilhar mesmo esse período da vida dela. E não é só sobre a mãe dela. O livro também passa por um período ali em que ela já estava trabalhando na Nickelodeon, né? Já estava famosa, já estava ali no ápice da fama dela. E ela conta algumas situações bem bizarras que ela viveu ali na empresa. Ela se refere especialmente a situações com um cara que ela chama simplesmente de o criador, né? Que seria ali o Dan Schneider, o criador de iCarly e de várias outras séries da Nickelodeon. Segundo a Jeanette, entre as várias coisas inapropriadas que aconteceram ali, teve uma vez em que ela saiu para jantar ali com esse criador e ele forçou ela a beber álcool enquanto ela ainda era menor de idade. E ali, quando ela recusou inicialmente, ele disse que o elenco de Victorious, que era a outra série ali, né, com a Victoria Justice, com a Ariana Grande, todo mundo bebia e que o elenco de iCarly era muito certinho, muito quadrado. E ainda por cima ele foi lá e massageou os ombros dela, deixando tudo isso ainda mais desconfortável. Ela inclusive diz que com ele ela se sentia basicamente da mesma forma que ela se sentia com a mãe dela, totalmente tensa. E outra coisa estranha é perceber como a Sam, né, a personagem que ela interpretava ali em iCarly, era uma personagem obcecada por comida e que justamente tinha uma relação péssima com a mãe. Enfim, essas são só algumas das revelações que a Jeanette faz no livro dela, tem muitas outras dificuldades pelas quais ela passou. Mais recentemente ela participou de uma série da Netflix que acabou cancelada e depois disso ela resolveu se aposentar da atuação, né? Então hoje ela se considera muito mais uma autora, uma escritora, e até diz que gostaria de tentar ali dirigir alguma coisa, ela não descarta voltar um dia a atuar, mas não é algo que ela pensa em fazer hoje em dia. Inclusive, escrever o próprio livro, né, como ela diz ali, é uma coisa que vai totalmente contra o que a mãe dela gostaria que ela fizesse, né? Porque a mãe dela falava que escritores são gordos, pessoas feias, e enfim. Como eu disse, é um livro muito cativante, apesar de serem histórias horríveis ali, né? Um momento horrível da vida dela. É legal ver que ela pode olhar pra trás e já dizer que tá vivendo um momento muito melhor, né? E também como fã, né? Saber que essas coisas aconteciam nos bastidores é muito chocante, mas ao mesmo tempo é bem interessante, especialmente agora que a gente já cresceu, né, e já entende melhor dessas coisas. Inclusive não é de hoje que a Jeanette fala mal ali da indústria, né, e fala que crianças não deveriam trabalhar como atores. É claro que as fofocas, os segredos ali de bastidores são sim muito interessantes, não vou mentir. E eu não chamaria esse livro de uma autobiografia, e sim mesmo de um livro de memórias, porque a Jeanette ainda tem 30 anos só, né? E como eu disse lá no começo, esse livro me fez pensar sobre outros 2 livros que eu li esse ano, né? Inclusive foram os 2 últimos livros que eu terminei de ler antes de ler esse, apesar de já fazer um tempinho. O mais óbvio, o primeiro que veio à minha cabeça, assim, foi Crying in H Mart, da Michelle Zauner, da banda Japanese Breakfast, porque nesse livro ela também reconta memórias ali da vida dela a partir da relação dela com a mãe dela, especialmente com a morte da mãe dela, né, que coincidentemente também teve um câncer.
Então, para mim foi muito interessante pegar esses dois livros que têm um ponto de partida parecido ali, né, a relação com a mãe e com a morte da mãe, mas que seguem caminhos ali totalmente diferentes. Eu falei de Crying in H. Mart no meu último livro de leituras, né? E nesse livro, apesar de ela contar que tinha uma relação complicada com a mãe dela, era um complicado um pouquinho mais normal, né? E tanto que conforme ela foi crescendo, conforme ela foi se tornando adulta, essa relação mudou positivamente, né? Elas começaram a ter uma relação mais próxima ali, ela começou a ter um apreço muito maior por essa relação dela com a mãe dela, elas começaram a se entender melhor e tal. Enquanto no livro da Jeanette, a escrita é permeada ali por um ressentimento totalmente justificado, né? Mas que mostra que ela seguiu um caminho oposto, né? Um caminho diferente ali. Que ela vivia essa relação abusiva e manipuladora com a mãe dela, mas que antes de ela perceber isso, quando ela era criança e adolescente, ela adorava a mãe dela, ela achava que elas eram melhores amigas, colocava a mãe dela num pedestal. E conforme ela cresce, ela percebe como aquilo tudo, na verdade, era muito problemático, né? E que nunca teria como entender as motivações da mãe dela. Outro livro que eu acabei pensando também foi Em Busca de Mim, da Viola Davis, a autobiografia dela. A Viola teve uma trajetória totalmente diferente da Jeanette, né? Mas no livro dela ela também conta muito da relação dela com a mãe dela, como essa relação teve uma influência ali na trajetória dela, mais pessoal do que da carreira, mas teve uma influência. Mas o que me fez pensar mais foi como a Viola coloca a carreira dela, né? Coloca ser atriz, atuar, como a coisa que mudou a vida dela, como quando ela descobriu ali, né, a atuação quando ela era criança, aquilo transformou a vida dela, ela descobriu que era aquilo que ela queria fazer, que ela amava fazer. E se deu muito bem fazendo isso, né? E no caso da Jeanette também foi totalmente o contrário. Ela detestava, sempre detestou fazer isso. A atuação era o terror dela, ela nunca quis fazer isso, não era o sonho dela. Nunca esteve nos planos dela, inclusive era uma coisa que trazia muito sofrimento para ela, justamente por ela ser forçada a fazer aquilo. E ela diz que ela odiava até a própria fama que veio com isso, né? Por mais que a fama tenha trazido também uma estabilidade financeira que a família dela não tinha até então, ela detestava, não gostava de participar de eventos com fãs e nem nada disso, nem de ser reconhecida na rua. Mas é muito interessante ver que nesses 3 livros as autoras refletem, né, ali de uma forma ou de outra sobre a própria vida a partir de uma comparação, né, a partir de um contraste com a mãe, que é ali a primeira figura feminina que grande parte das mulheres tem contato, né? Então ver como isso influencia, como as expectativas influenciam, tanto por querer seguir um certo caminho ou desviar dele também. Para quem quer ler o livro, infelizmente ainda não tem versão em português no Brasil, só em inglês mesmo, mas eu acho que com toda essa repercussão aí não deve demorar muito para vir, não. Eu super recomendo essa leitura para quem, assim como eu, também era muito fã de iCarly, né? Mas também para quem queira saber mais sobre esse aspecto ali, né, da fama, de ser uma estrela mirim, de ser uma atriz mirim. Porque uma coisa que a Jeanette também fala muito em entrevistas, né, como ela se sente envergonhada com todo esse material que ela fez quando ela era criança e adolescente, pré-adolescente ali. Não necessariamente só por conta do trauma que ela passou, né? Mas também porque ela acha que o material não tem qualidade, simplesmente, né? Apesar de ter muitos fãs, ter feito muito sucesso, ela acha que faltou qualidade ali justamente por ser um produto voltado para criança e adolescente. E ela diz até que ela precisou recusar oportunidades em filmes, né, e coisas maiores, porque ela estava muito envolvida ali naquele trabalho. E é muita coisa para se colocar nas costas de uma menina ali, né, na época com 19, 20 anos, que não conhecia praticamente nada fora da bolha dela, né, naquela bolha que ela era mantida. Existe toda uma polêmica em torno de ser uma atriz mirim, né, de ser um ator mirim, de ser uma estrela mirim. Não faltam exemplos de mulheres ali de Hollywood que começaram a carreira quando eram crianças e que tiveram um impacto muito grande na vida delas por conta disso, um impacto negativo, né? Tiveram sua vida marcada de uma forma negativa. Mas enfim, essas foram algumas das minhas impressões ali sobre esse livro, no que ele me fez pensar. Me conta aqui nos comentários se você já leu, se você pretende ler. Sei que faz muito pouco tempo que foi lançado, né? Não faz nem uma semana, né? Enquanto eu tô postando esse vídeo, mas vai que outras pessoas também já devoraram esse livro também, né? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, aproveite e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Você também pode me seguir nas minhas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Medium, em @LuanaHarumi. Eu também vou deixar o link pro meu Scooby aqui na descrição. Muito obrigada por assistir
e até a próxima!